experimenta o sobrenatural. E a gente não entende a potência que é uma glória de um servo fiel. A potência que é um trago de glória no meio da igreja. E muitas das vezes quando a igreja está reunida, glorificando, não tem noção do que está acontecendo no plano espiritual. O Senhor, Ele se revelou de várias maneiras aqui hoje. O Senhor, Ele falou de tantas formas, dizendo, se apresentando para a igreja e dizendo, olha quem eu sou. Ele se revelou falando do fogo que abrasa, que queima, que dissipa o mal. Eu achei interessante que as aniversariantes missionárias da promessa, né, o conjunto, o ministério de louvor, foi convocado para se colocar. Todas as vezes vocês perceberam, todo mundo que ia louvar, eu quero louvar com o conjunto missionário da promessa. Eu quero louvar como ele, eu ali observando, porque quando eu entro na casa do Senhor, eu fico ligada em tudo, irmão. Porque a gente vem para cá para passar 2 horas com Jesus. Naquela época, quando Jesus ministrava, as multidões cercavam o Senhor e ficavam muitas horas ao ponto de faltar até alimento e água. E Jesus disse, quem anda comigo não tem falta de nada. E quando eu aqui, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. E a gente muitas vezes vem para a casa do Senhor, passa 2 horas e fica preocupado em voltar logo para casa. Só que em casa não tem nada para nós. A arca, o altar, tem para mim e para você. Então quando eu entro, eu não abro mão de nenhum segundo, sabe? Porque eu já passei pelo vale da sombra da morte por 3 vezes e Deus me livrou. Então eu disse para o Senhor, eu não vou, Senhor, dispensar um segundo sequer na tua presença. Então quando as crianças estão adorando, eu estou ligada. Quando os jovens estão adorando, eu estou ligada. Quando as senhoras estão adorando, eu estou ligada. Quando alguém tem uma oportunidade, lança um versículo, eu estou ligada. Porque tudo isso é alimento para a nossa alma. Você sabia que a potência do culto, o mover do culto, a essência do culto, Deus ele faz, mas depende principalmente de nós. Quando nós chegamos assim, determinados a buscar e a adorar, pode perceber que a atmosfera fica mais leve, sim ou não? Quando a gente começa a adorar, quando a gente começa a mergulhar, a glorificar e a gente esquece os problemas, começa a focar no amado, pode perceber, a gente sente como se estivesse flutuando no meio da igreja. Então esse é o segredo, não deixe nada passar despercebido quando você estiver na presença do Senhor. Fique atento a Jesus, fique atento aos movimentos do Espírito, porque isso aqui é alimento para a nossa alma. Muitos de nós nos alimentamos para chegar até aqui. Eu não, porque eu não costumo vir para o culto me alimentar antes. Eu deixo na volta, aí chego daquele jeito, né? Forte que só, e Jesus, ele supre. Mas, por muitos de nós nos alimentamos para não nos ficarmos fracos, enfraquecidos no físico. A alma, ela precisa de tudo isso aqui. Então é por isso que é tão importante você congregar, você estar em cultos, você estar em culto de ensino, você buscar, porque você não percebe, você não vê a sua alma, mas a sua alma precisa desse alimento aqui. Isso aqui só tem um altar. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Em live de Facebook você não vai encontrar. Eita, que o negócio está ficando estreito para mim. Em live de profeta que só fala massageando o ego, você não vai encontrar. Em versículo de caixinha da promessa, que é sempre aquele versículo só de bênção, você também não vai encontrar. Agora aqui tem resposta para tudo. Então quando eu chego aqui, eu fico ligada no céu. Porque Jesus, ele sempre tem muito mais para nos oferecer. E essa história, a qual eu li no livro de Levítico 6:13, e fala de fogo, é maravilhoso. Quando estamos em um culto avivado, e esse tema que as irmãs escolheram para a festividade, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando a gente lê, a gente entende que não é tão fácil assim.
a gente percebe que é necessário haver um processo para que esse fogo não se apague. A gente entende, igreja, que vai subir a qualquer segundo, que nós precisamos estar sempre retirando as cinzas para que o fogo permaneça aceso. E eu já começo nessa introdução, antes de entrar no contexto que Deus me entregou, dizendo para você que o Senhor, Ele nunca faz nada pela metade. O roteiro do céu é sempre perfeito, irmão. A gente não entende porque a nossa visão, ela vai só até a porta, no máximo. Daqui dali onde o irmão está, no portão para lá, eu não alcanço na minha visão mais. Mas Deus não. Ele vê o que está lá na frente. E para chegar ao ponto em que o altar fica aceso de dia e de noite, existe todo um mover. E depende de nós. A história começa lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, onde surge um jovem rapaz, que era filho de um homem que já havia passado por muitas experiências com o Senhor. E eu vou procurar abreviar, porque a mensagem que Deus me deu sentada ali é profunda. Eu nunca preguei nessa mensagem, vai ser a primeira vez aqui. Porque Deus tem sempre algo novo para nós. E durante esse tempo todo que eu ministro, todas as vezes que eu chego no altar, eu me sinto desse tamanho. Porque tudo que nós falamos aqui, nós vamos prestar contas lá. Tudo que é pregado aqui para a igreja que é do Senhor, vai ser prestado contas lá. Então eu temo e tremo diante dessa tribuna. Porque tem um anjo à minha direita, com um livro aberto em sua mão, e uma caneta de ouro anotando tudo que eu estou falando aqui. Ele me acompanha nas minhas ministrações, e ai de mim, se falar o que Deus não mandar. A responsabilidade de estar aqui é pesada. E de repente começa a história. O rapaz, ele se destaca no meio dos seus irmãos. E a gente conhece a Bíblia. Seu nome era José. Menino bonito, um menino que foi gerado no campo da impossibilidade. Um jovem que veio debaixo de muita oração. Um jovem que veio debaixo de muito choro, muita lágrima. E já para começar, o leque já se abriu aqui, já vai dizendo, diga para a igreja que vai haver frutificação no campo da infertilidade. Vou repetir para você entender que vai frutificar a terra. Vai haver frutificação no campo da infertilidade. Receba, porque esse ano ainda você vai contemplar o que Deus falou nesta terra. E toda vez que a gente se destaca, se levanta oposição. Sim ou não, vou descer para ficar perto do povo. Eu gosto de pregar perto do povo. Toda vez, preste bem atenção. Eu pastorei lá 5 anos, lá na nossa igreja. E a gente que é pastor Marinaldo, missionária Mônica sabe disso, a gente recebe muitas reclamações. Como assim? As pessoas chegam e dizem, minha bispa, eu vou parar. Por quê, minha filha? Porque eu estou sendo perseguida. Eu estou fazendo a obra e a irmã está se levantando contra mim. Porque eu estou fazendo a obra e fulano está falando de mim. Mas é mister que isso aconteça. Eu vim aqui com a palavra para a igreja. A igreja da última hora. A igreja que não vai estar envolvida em mimimi, entendeu? A igreja que não vai fazer a obra por causa de algumas circunstâncias positivas, mas a igreja que vai fazer a obra.
maiores escândalos todos os tempos. Porque antes, eu me lembro que no início da minha conversão, a gente não via esse tipo de coisa. A igreja era separada, era aquela coisa fechada, a gente não via, né, acontecer o que está acontecendo hoje. Aí muitas das vezes isso me constrangia. Eu passei por um processo na minha congregação, onde eu tive a pior decepção de toda a minha vida. O homem ao qual eu amava, que eu ia ao altar com ele, escandalizou. Adulterou, pecou e foi embora. Eu sei que isso está sendo gravado e o Senhor disse para mim, pastor Marinaldo, chegou o tempo de falar. Olhe para sua irmã e diga, existe um tempo determinado. Diga, você é profeta, diga, há um tempo de ficar calado. Mas existe o tempo de falar. Eu me calei durante 5 anos. Porque foi pesado o que aconteceu lá. Ele foi embora e deixou a congregação na minha mão. Vocês sabem muito bem, as mulheres que estão aqui, o Ministério Feminino é muito apedrejado, sim ou não? Sim. A gente é muito perseguida, sim ou não? Sim. Muita gente olha para nós e diz que não é para a gente estar pregando, sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém. Aí o meu esposo, na época, vai embora e joga o cajado na minha mão. E aí, o que é que você fazia? Corria ou ficava? Eu fui falar com Jesus, ele disse, fique. Porque quem se responsabiliza pela igreja sou eu. Pastor auxiliadora, eu não estou entendendo esse mistério. Eu vou te contar. O ministério que Deus colocou na tua mão, quem defende é Ele. O ministério que Ele te deu, Ele se responsabiliza para defender. Só faça a obra e deixe Jesus trabalhar ao teu favor. Não se preocupe com quem vai olhar atravessado. Eu já era pastora há muito mais tempo que ele, mas por conta da submissão, eu deixei o cajado na mão dele. Mas todas as vezes que os profetas iam lá ministrar, aí chegavam para mim e diziam assim, o cajado está na tua mão. Segura o cajado, pastor. Eu disse, meu Deus, meu marido está aqui, se eu fale com ele. Isso causava um atrito entre nós, ele ficava chateado. Ele dizia, por que Deus só fala com você? Eu disse, meu filho, eu não sei. Pergunta a Jeová. Então, como eu estava dizendo no início, quando nós estamos nos destacando, causa incômodo ao nosso entorno. Se você está fazendo a obra e ninguém está se levantando, tem alguma coisa errada. Se você está fazendo o ídolo do Senhor e está tudo muito calmo, macalmo, não capacita marinheiro para na hora da tempestade segurar o leme. Dificuldades geram homens e mulheres de fibra, amadurecidos, provados, aprovados, para tomarem posse as promessas de Deus. Então não espere macalmo se você for chamado para o ministério. Esse culto aqui, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. É Jeová tirando assim, dizendo, Isaías 55, verso 11, a palavra que sai da minha boca se cumprirá. Ela não vai voltar vazia, mas vai prosperar naquilo para que foi enviada. Isaías 43, 18 e 19. Pare de olhar para o passado. Agora eu vou tirar a cinza e vou fazer uma coisa nova. E agora vai sair a luz. Então, pare de questionar. E quando eu segurei o cajado, eu parei de questionar. Se quem pode, manda. Obedece quem tem juízo. Esse aqui, Jesus. Porque eu já cheguei longe demais. Aí reuni o ministério. Chamei meus filhos, presbíteros, evangelistas, diáconos, missionários. Já tinha a igreja toda formada.
Meus filhos, venham cá. Vocês sabem o que aconteceu. Essa reunião é para dizer para vocês que vocês estão livres para congregar onde vocês quiserem. Porque eu sei que tem muita gente que não aceita a liderança feminina. Então, essa reunião é para dizer, vão em paz. Se vocês quiserem ir, eu alugo essa igreja, já está com tudo, o templo é próprio. E aí eu alugo para um amigo meu, alguém que queira um templo, nem alugo, eu entrego a chave na mão dele e vou cuidar da minha alma. Eu torcendo o povo dizer, tá certo, a gente vai sair. Aí Jeová disse, você nem imagina o que eu vou fazer. Aleluia! Você nem imagina. Aleluia! Porque agora é que a obra vai começar. Eu não sei como você chegou nesse congresso. Eu não sei como foi o início do teu ano. Mas alguém pensou que você ia parar. E Jeová dizendo, agora é que o fogo vai começar a queimar. E eu nem comecei a pregar ainda. Eu estou só pincelando aqui, porque Jeová está mandando falar e eu estou falando. Quando eu abracei a missionária mãe, eu disse, quanto tempo eu tenho? É porque o negócio comigo é profundo, é estreito. Sabe quando Jeová me pega, eu digo, meu Deus, me ajude. E se eu não entregar tudo que ele manda, ele cobra de mim. Então José, ele começa destacando-se. Esse tá melhor? Tá bom isso, tá, gente? Vocês estão ouvindo bem? No meio dos irmãos se causa inveja. Aí começam a arquitetar algo contra ele. Ainda por cima para resolver uma roupa nova a ele, para destacar ele mais, bem colorida, né? Uma túnica de várias cores. E quando a gente começa a receber a honra do pai, aí os irmãos mais velhos começam a dizer, por que ele é tão novo? Porque ela agora que está cantando, tirando o sono do conjunto, porque ela não sabe nem cantar. Chegou agora e eu não recebi a honra, não recebi a túnica, e ela recebeu e ele recebeu. Jeová me trouxe lá de Cabedeiro para dizer que a escolha que ele faz é perfeita, e quando ele escolhe, ele não pode mudar. Então, se aquiete. Olhe para sua irmã e diga, mulher, se aquiete. Diga, pare de ficar inquieta. Diga. Diga, ela foi Jesus. Diga. E de repente José não entendia que estava causando um grande conflito. Tem alguém que está perdendo o sono por causa de você. Tem alguém que está inquieto, rangendo os dentes, mas Jeová está dizendo, calma, José. Eu me responsabilizo pelo chamado, José. A quem eu chamo não morre na metade do processo, José. A quem eu chamo não perece no deserto, José. A quem eu escolho não morre no poço, José. Podem até caluniar, lançar na prisão, José. Mas aquele que eu separo para uma grande obra, José, tem a história renovada, porque o fogo vai arder sobre o altar. E não vai se apagar, José. Receba força para permanecer no chamado que ele te colocou. História é essa? Hein? História é essa de querer parar por causa da terra? A voz do povo não é a voz de Deus. O Deus que te chamou e te alistou para esta missão, ele te confirma nesta noite. Eu estou guardando o teu ministério. O teu ministério nasceu no meu coração. Eu vou concluir a obra. Não vai ficar pela metade. Eu vou tirar cinza nesse congresso e você vai receber, porque você é do altar, você é do altar, você é do altar, você pertence ao altar. Pastor, aí a obra, aí eu reuni o povo. Aí eu torcendo para eles dizerem assim, tá bom, pastor, a gente vai congregar em outro lugar. Eu fechava a igreja, ia para Algarve, em Portugal. Tenho amigos lá que já tinham dito, auxiliadora, vem pra cá cuidar da tua alma. Vem pra cá passar uns meses. Vem pra cá morar, aqui tem estadia, tem hospedagem, vem pra aqui. Vem, auxiliadora, sai do Brasil, vem pra cá. E a vontade é correr. Quando a gente passa por um processo, entrou a vontade de correr. Mas Jeová me disse aqui uma palavra muito forte. Quando nós
Deus. Aí o Senhor dizendo para mim, tá vendo? Corra não. Não corra do propósito que Deus colocou você. Eu não sou capaz, pastora auxiliadora, ninguém é, mas Ele é. O Senhor não escolhe capacitado, preparado, Ele capacita quem é escolhido. E eu permaneci. E a obra está lá crescendo, já estamos com 2 extensões. Para a glória do nome do Senhor. Eu estou fazendo o hino do Senhor com muito amor e abracei o meu chamado. E quando vem alguém tocar no chamado, aí eu digo, eu vou te dar um conselho. Tu é de oração? Sou. Eu digo, então vai dobrar o joelho e fale com o general. Ele vai lhe dizer por que ele me colocou aqui. Há uma circunstância e nós não temos vontade própria, nós obedecemos àquele que nos conclamou. E José foi colocado em uma situação por conta da escolha de Deus na vida dele. Sabe o que eu acho interessante? Quando Deus nos escolhe para uma grande missão, Ele sempre nos tira do meio dos nossos. Ele sempre nos tira do meio das pessoas que a gente ama e nos leva para um lugar solitário. Se você for ler e leu as Escrituras, você entendeu biografias de várias mulheres e homens que foram arrancados do meio dos seus para Deus tratar em outro lugar. Se prepare para sair da sua zona de conforto. Passou minha glória. Jeová vai mexer em tudo para te tirar da zona de conforto e levar para onde Ele quer trabalhar na tua vida. Lembra de Moisés? Moisés ele foi fugido para o Egito, para o deserto, perdão, por conta de um homicídio que ele cometeu. E ficou lá 40 anos, achando que tudo tinha passado. O faraó morreu, casou, teve 2 filhos e estava lá vivendo uma vida pacífica. Aí Deus fala com ele quando ele voltar. Tem gente aqui que vai ter que voltar para completar algo lá. Olha que eu não conheço ninguém aqui, mas na minha frente o Senhor está mandando dizer, porque tem um livro aberto. Ele tem gente que vai voltar para a terra de onde fugiu, porque a obra vai ser completada lá. E eu vou adiante, e tudo que eu falei vai acontecer, porque a palavra que eu falo tem que ser executada na terra. Mas e José, pastor? Aí José, ele vai e é vendido pelos seus irmãos. E ele não consegue entender o porquê daquilo, é levado para uma terra que ele não conhece, é vendido como escravo. Dali ele vai trabalhar em uma casa de um homem de muitas posses. Se levanta uma incircuncisa contra ele, inventa uma calúnia, e Deus está mandando dizer para se preocupar com o que disseram que não é verdade, porque a verdade vai sempre prevalecer. Não se preocupe com o mentiroso, deixa quem quiser inventar suas histórias, José. Jeová está dizendo, vai chegar o tempo de confrontar a mentira e a verdade vai prevalecer nessa situação. Calúnia, e olha que foi pesada. O menino é preso. E lá na prisão ele poderia ter se revoltado, mas quem tem a chama acesa no altar não morre encarcerado nunca. O ambiente que ele habita é tomado pelo fogo que queima dentro dele. Aí o carcereiro se afeiçoa a José, porque Deus ele pode até nos tirar do meio dos nossos entes. Eu moro aqui em João Pessoa e fui levada para a Cabedeira por uma situação. Hoje eu entendo que era por conta da obra. Na época eu não entendi. Fui jogada em Cabedeiro. Pai, Deus disse, agora tu vai aprender longe da tua família. Eu venho de uma família muito abençoada financeiramente. Meu pai
ensina que nós, quando temos o Senhor, a gente faz a diferença até debaixo do pé de mangueira. Deus lhe leva para qualquer lugar, mas você se destaca, porque quem tem a chama acesa no altar, chama a atenção de quem está ao seu entorno. O menino recebe incumbências, o menino recebe cargos de confiança lá dentro. E ele tem um dom de interpretações, a gente já conhece muito bem, não vou me deter aí. E de repente Deus cria uma situação, como Ele está criando agora, enquanto eu prego, uma situação para te dar vitória. Deus cria uma situação e leva o nome de José para fora da prisão. E o nome de José é falado lá e alguém manda chamar José. Está preparado para ser chamado? José vai, e quando José vai, o Senhor começa a trabalhar na vida de José. Porque quem pensava que José estava morto, nem esperava o propósito que Deus havia preparado para José. Quem pensava que José havia morrido, estava muito enganado, porque o céu já estava preparando algo muito maior. Se prepare para depois desse processo viver o propósito. Se prepare para depois desse processo pegar o propósito, glorificar o propósito, porque Deus tem muitas coisas ainda maiores que você não viu, não pensou e nem imaginou que vão acontecer. Suporta o processo, suporta o processo, suporta o processo. O propósito vai ser maior do que o processo. E de repente José nem esperava, e lá ele recebe cargos de honra da pessoa maior potência do Egito. Olha para José e Deus diz: agora honre. Agora honre, porque escolhido meu não morre em terra de esquecimento. O menino recebe um anel, o menino recebe um carro, o menino senta numa cadeira e quem caluniou teve que ver. Aí eu fui estudar a biografia, meu pastor Marinaldo, e Deus não matou a mulher de Potifar. Ficou viva. Porque quando o inimigo nos persegue, a gente se troca com vontade de dizer, né? Que aqui é só Jesus na causa. Senhor, se pudesse matar essa pessoa, sim ou não? Sim ou não? Aí a gente pensa assim: oh meu Deus, mas essa pessoa, oh Jesus, essa mulher me fez tanto mal. E o Senhor dizendo: vai ficar viva. Vai ficar vivo para ver você sentar na